Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade. A gente sempre fala sobre tecnologia, a gente fala sobre dados, muitas coisas, mas hoje a gente vai entender com um cara que manja muito sobre ciências de dados, machine learning e tá aqui para compartilhar muito da sua trajetória e conhecimento com a gente. Seja muito bem-vindo, Dionísio, é um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast para falar sobre dados, machine learning e muita tecnologia para os nossos ouvintes. Fala, Fábio. Obrigado e, enfim, mais uma vez, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Para mim é um prazer falar de dados e poder ajudar, sinceramente, a elucidar para o maior número de pessoas possível o que é isso, para onde vai isso e o que dá para fazer com isso. Então, é um super prazer estar aqui. Eu agradeço de novo. Show de bola, nosso prazer é nosso. Aqui eu já estou aqui a postos com a minha canetinha, com aqui o meu grande caderninho que vai virar um livro sobre os podcasts, né? Já tenho, daqui a pouco eu vou ter que comprar um outro caderno, de tantos episódios que já foram, mas enfim, a gente sempre aprende, né? E eu acho que o ponto, Dionísio, eu estava até lendo alguns artigos sobre dados, né? E aí falam que a gente vai ter uma carência de profissionais qualificados em dados nos próximos 5 anos, que é muito grande, né? Dizem que a formação que a gente tem de pessoas de tecnologia, ela não está acompanhando, né, a necessidade que o mercado tem sobre isso. Então, assim, antes a gente vai falar sobre bastante coisa sobre isso para as pessoas entenderem, né, como elas podem entrar neste meio. Mas conta um pouco sobre você, Dionísio, né? Você tem aí hoje até a sua trajetória que a gente estava olhando aqui. Hoje você tem até fundou, né, uma empresa, né, que é a Jay, sobre dados, machine learning. Mas como é que foi a trajetória sua até entrar nesse mundo de dados? Como é que foi a sua escolha, né? Conta um pouco sobre você pra gente te conhecer aqui, Dionísio. Claro, com o maior prazer, Fábio. Eu basicamente confesso assim que eu comecei a minha carreira, né, a minha trajetória, quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer administração de empresas. Então, se você for, né, pensar de verdade, a administração de empresas é humanas. Sim, Eu não fui fazer engenharia, não fui fazer matemática, fui fazer administração de empresas, mas porque o meu objetivo inicial, principal, era, olha, eu quero entender como é que você toma melhores decisões. Tá? Então, por algum motivo, na adolescência ali, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, eu tinha na minha cabeça esse desejo de entender como os processos de tomada de decisão poderiam ser melhorados. E aí eu sim. fiz a faculdade, eu fiz a GV, eu fiz ali todas as disciplinas, e eu descobri que existia um caminho para você fazer isso, mas aquele curso em si não era rigoroso, ao meu ver, o suficiente para trabalhar com dados, ou seja, para trabalhar com um insumo para você tomar a decisão. Então, depois da GV, eu fui fazer o mestrado em engenharia da computação no ITA. E Sim. aí sim, eu diria que foi quando formalmente eu comecei a trabalhar com dados, né? Porque aí não que eu trabalhasse com antes, né? No Excel da vida, numa planilha, enfim, de outras formas, mas acho que um pouco mais formal, né? Ali lá no ITA, eu fui mexer com os algoritmos, aprendi a programar e e aí efetivamente foi a partir dali, acho que foi 2000, isso já era 2012, 2011, 2012, quando eu realmente comecei a trabalhar com algoritmos. Então são os últimos 10 anos aí só respirando dados, algoritmos, machine learning e tomada de decisão e coisas do tipo. Muito bacana, Dionísio, você falar, né, aqui sobre a questão de entender como tomar melhores decisões, né? Porque hoje em dia a gente vê muito nas notícias, em tudo que a gente estuda, que as empresas que usam os dados, né, elas conseguem estar na frente de outras justamente por isso, porque elas tomam decisões mais assertivas relacionado a algum tipo de problema, né? Você não precisa dar voltas e voltas para entender ou fazer alguma coisa de uma forma meio empírica, né? Que você vai testando isso, aquilo, você consegue tomar essas decisões para melhorar o seu negócio, né? Para fazer alguma mudança baseada em dados, né? Baseado no que está acontecendo. Mas agora que eu quero trazer justamente isso, porque a gente sempre discute isso, mas o que é um dado, né? Porque quando a gente fala dado, é uma coisa que fica meio aberta. Talvez as pessoas pensem só que o dado é o nome que você coloca no site ou algum seu celular, por exemplo, mas o que de fato pode ser um dado? Né? Dado pode ser qualquer coisa, dado pode ser um clique, pode ser uma posição do mouse, por exemplo. O que é um dado, Dionísio? Essa é uma excelente pergunta, Fábio. É uma excelente pergunta mesmo, porque
Às vezes a gente esquece de ir no mais básico possível antes de chegar nas coisas mais avançadas. E perguntar o que é um dado, eu acho que é realmente uma das melhores, uma das perguntas mais básicas que a gente poderia ter aqui na nossa conversa. E aí, assim, sem querer, sem ser teórico, mas dando a resposta certa, né? O dado, ele é tudo aquilo que contém informação. Então, Sim. se você pensa que caracas esse cara tá falando, né? Então, assim, o que contém informação? Bom, uma foto contém informação? Não tem. Então, a foto é um dado. Uma tabela contém informações? Então, uma tabela é um dado. Uma linha da tabela é um dado. Agora, a telemetria, ou seja, os dados que um sensor que vai lá embutido num caminhão, que está na estrada e vai mandando a posição dele para o satélite, também é um dado. Então, tudo aquilo que contém informação é um dado. Né? O acelerômetro do celular, do iPhone, está acelerando, está desacelerando, o seu batimento cardíaco. Então, enfim, tudo que contém informação é um dado. E essa, eu acho que é quando você realmente começa a pensar o como a gente é cercado de fontes de informação. E aí, se a gente começar a prestar atenção, a gente vai ver que diferentes empresas de diferentes setores vão se posicionando para conseguirem ser donas dessas informações ou capturar essas informações, esses dados de alguma maneira, para poder utilizá-las para tomar de decisão. Muito bacana, Dionísio, entender, né, justamente tudo o que você está dando de exemplos, né, olha quanta coisa são, né, quantos tipos de dados existem, né, e todas as formas que a gente pode pensar o que fazer com eles, né, quando a gente toma essas decisões, entender, eu falei para você, eu também trabalho com dados, né, de sensores, né, que de uma certa forma é a mesma coisa, né, as decisões que a gente toma baseadas em dados, elas nos dão, né, uma segurança de entendimento que a gente está fazendo a coisa certa, ou pelo menos baseado em alguma coisa, né, e a gente consegue isso. Então, quando você falou de dados, né, a posição, agora até me lembrei, eu tenho um relógio aqui, né, eu faço esporte, né, e esse relógio aqui, ele é um relógio que ele tem o batimento cardíaco. E certa vez eu joguei um jogo, eu vou até te mandar esse jogo depois, eu vou deixar até na descrição desse episódio. E ele tinha os batimentos cardíacos, ele mostrava assim, o que você consegue fazer com o dado, por exemplo. Porque a pessoa pode falar assim, esse dado aqui basicamente me mostra meus batimentos para saber se eu estou bem ou não durante eu faço o exercício. Tudo bem, mas, por exemplo, com os batimentos ou quantidade de passos, você pode saber que horas que a pessoa acorda, né? Se a pessoa, por exemplo, tem o seu pico de passos ali 6, 7 horas da manhã, você pode saber, por exemplo, se essa pessoa sai na hora do almoço para almoçar, se ela tem os passos ali mais ou menos todo dia na hora do almoço ou não, se essa pessoa é uma pessoa que sai de noite ou não. Então, assim, são muitas informações que temos e muitas coisas que conseguimos fazer com elas. Claro que a gente está falando aqui de partes positivas, né? Para que a gente pegue essas informações e consiga melhorar a qualidade de vida da pessoa, melhorar os produtos que a gente oferece para a pessoa e melhorar o negócio, né? Conseguir melhorar toda essa parte, usar os dados e a tecnologia ao nosso favor. Mas agora, Dionísio, eu fiquei com uma dúvida, né? Eu acho que os nossos ouvintes também têm essa dúvida. Tudo bem. Mas aí aonde que entra o cara que é o cientista de dados? Porque assim, como que é esse tipo de informação? O que é, por exemplo, quando você tem e clica? Ou quando é que você tem, por exemplo, você acessa alguma coisa, isso já é uma informação, as informações elas já vêm prontas para você usar? Ou existe uma parte que o cientista de dados tem que tratar esses dados e aí que entra toda a parte de engenharia? Existe diferenciação entre dados na forma como a gente gera eles e como usar eles? É aí que entra a parte do cientista ou não? Essa também é uma pergunta que é muito, muito boa. E eu vou te começar dizendo uma coisa que eu acho que não é dita o suficiente, tá, Fábio? A gente fala hoje, né? Eu acho que, vamos falar aqui no Brasil, talvez a partir de 2016, 17, foi ficando um pouco mais conhecido, né, a profissão de cientista de dados. Então a gente fala isso recentemente, talvez, vamos falar 2010, 2011 tinham outros nomes, a pessoa chamava de data mining, mas era um pouco menos conhecido. Mas o meu ponto é, antes da gente falar disso no mundo do computador, as pessoas tomam decisões baseadas em dados desde que o mundo é mundo, Sim. tá? Então vamos falar, quem constrói prédios
pega o seu carro, né? O dono da incorporadora pega o carro e vai visitar os terrenos pessoalmente e olha em volta para ver se ele gosta do que está em volta, se tem comércio, se a avenida é movimentada. O dono da pizzaria, sabe, fica olhando e vê qual é o dia que enche mais, e aí na quarta-feira ele põe mais gente, põe menos gente, no domingo ele põe mais gente, põe menos. Então, veja, a gente coleta dados para tomar decisões o tempo todo. Isso não é um benefício exclusivo do computador ou do uso da ciência de dados ou do uso dos algoritmos. A gente sempre fez isso. Então, eu só estou dizendo isso porque em algum momento as pessoas às vezes traçam uma certa linha falando, olha, isso aqui é a teoria, isso aqui é a prática. Né? Você fica aí, tem os algoritmos, tem os códigos, não sei o quê, tem a ciência de dados no seu computador, mas o mundo real aqui ele é diferente, ele tem suas particularidades e como se fossem coisas diferentes. Então, eu queria deixar bem claro que todo mundo toma decisões baseadas em dados. Então, qual que é a grande diferença quando você fala do cientista de dados, né? E aí eu acho que a sacada está na palavra ciência. Então, o cientista de dados é quem aplica um método em cima dos dados. Então, vamos falar, né? O que é o dado? Então, o dado, primeiro, a gente está falando Primeiro, a gente está falando de tomada de decisão, sempre. Se você não conseguir tomar uma decisão, eu não sei para que você fez o trabalho que você fez, né? Você sempre faz alguma coisa para conseguir chegar numa conclusão e tomar uma decisão. Sim. Então, por que a gente quer colocar isso no computador? Porque a gente quer fazer isso repetidamente, em escala. Então, o grande ponto da ciência de dados, o ponto de você colocar os dados para dentro do computador e rodar e ter todo o seu trabalho, é para você tomar boas decisões consistentemente em escala. Então, olha, se fosse para eu dar crédito para 10 pessoas, eu ia conversar com as 10 pessoas, ia pedir extratos, ia pedir informações e eu ia decidir na minha cabecinha aqui, será quem que eu vou emprestar. Sim. Eu decidi o preço de um produto para uma loja. Agora, quando você fala disso são milhões de produtos, milhões de lojas, são milhões de pessoas que você vai ter que decidir o crédito, você precisa de um mecanismo automático para tomar decisões. É daí que vem a necessidade de você ter uma ferramenta que te ajude a tomar essas decisões de uma maneira sistemática. E aí vem a ciência de dados. Então, o dado, primeiro, ele é capturado. Todo dado tem uma origem. E entender a origem do dado é fundamental para você entender o que você pode fazer com ele. Então, meu relógio captura os meus batimentos cardíacos. Pô, excelente, tem um sensor, né? O seu batimento cardíaco, ele é uma coisa analógica. Sim. Né? Tem uma onda lá, você põe lá você pluga lá o eletrocardiograma, você vê a ondinha do teu coração, né? Sim. Então ele é analógico. O que o seu relógio faz? Ele converte aquilo em um sinal digital. Ele vai falar, olha, bateu, ele conta, né? E fala, olha, você está com 90 BPM, 90 batimentos por minuto. Então ele pegou um sinal analógico, converteu aquilo, né? Foi captando aquilo digitalmente e condensou numa métrica que é BPM, batimentos por minuto. E aí ele foi lá e gravou isso em uma tabela. Tá? E aí, só para deixar claro, não existe outro jeito de gravar as coisas são gravadas em tabelas, literalmente. Sim. Então aí tem uma tabela no seu celular que fala, provavelmente, ID do usuário, que deve ter um ID lá associado com o seu usuário. Então, olha, ID do Fábio, nesse timestamp é dia e hora, quantos BPM. E isso vai populando uma tabela que depois é enviado, e aí você pega e plota esses pontos num gráfico e você fala, olha, você ficou mais agitado às 10 da manhã porque você correu, você não sei o quê, aqui é quando você acordou. E aí vem os insights que você tirou desse dado. Então, olha só, o dado começou na origem, foi capturado, foi transformado, nesse caso ele foi agregado para uma métrica, porque você não adianta eu saber quantos batimentos você teve em 5 segundos. Porque um planeta sabe comparar batimentos por minuto. Se você falar, Dionísio, eu tive 3 batimentos em 5 segundos, eu não sei dizer se isso é muito ou é pouco. Então, quando você fala, eu tive 90 em 1 minuto, a gente sabe comparar. Ah, legal, não foi 30 e você estava morto, e não foi 200 você está tendo um ataque cardíaco. Pô, legal, foi num range ok. Então, a gente converteu para uma métrica comparável,
e depois a gente fez, por exemplo, um plot, ou seja, a gente fez uma visualização disso, ou aplicou algum outro tipo de transformação, e fez um estudo, olha, vou ver onde é o ponto de máximo, ponto de mínimo, vou ver a variabilidade, aí eu vou aplicar ferramentas estatísticas, por exemplo, para extrair informações e aí te dar uma recomendação, que é quando... Porque se eu só chegar para você e falar, olha, à noite você é agitado, você vai falar, muito legal, obrigado, né? Não sabia disso, vou contar isso na próxima vez, no próximo churrasco que eu for, mas não resolve a sua vida. Então eu preciso te dar uma recomendação, ó, Fábio, sei lá, e aí a recomendação pode ser, olha, você está tendo hipoglicemia 4 da tarde, coma uma maçã. Pô, legal, te dei uma recomendação que vai melhorar a sua qualidade de vida, baseado em dados que eu capturei lá do teu relógio. Então, um pouco esse o ciclo, e o cientista de dados ele entra para fazer justamente esse end-to-end, assim, ele começa na origem, vai até o insight e aplica ferramentas para conseguir sair dessa coisa que não significava nada até uma recomendação para você chegar no seu objetivo. Muito bacana, eu acho que foi uma das melhores explicações que eu já ouvi sobre o ciclo de fato do dado, né? Da onde ele começa, né? Que é um sinal, como você disse, é um sinal analógico, né? Um sinal que varia, né? Durante o tempo, né? Em várias posições, para o sinal depois que vai digital, que a gente armazena numa tabela, que a gente usa de conceitos matemáticos. E você falou uma coisa interessante, né? Essas coisas, até depois a gente vai falar machine learning, né? Um pouco sobre isso. E são coisas que não é que existiam agora, existem faz muito tempo, né? Tudo isso que a gente fala existe há muito tempo, mas quando a gente traz tecnologia, que eu acho que é esse o ponto para qualquer profissão, né? Eu vejo que a tecnologia ela está presente hoje em qualquer profissão. E existem muitas pessoas que às vezes falam assim, nossa, mas vai deixar de existir isso ou aquilo. Na minha visão, nada vai se deixar de existir de fato, mas você vai mudar substancialmente a forma como você realiza o seu trabalho. Porque você vai poder utilizar ferramentas que antes você perdia um tempo para montar tudo aquilo e agora você vai ter que pegar esse tempo e usar ele para tomada de decisão, baseado nas informações. É como se você antes demorasse um tempão para fazer um monte de relatório, mas qual foi a decisão que você tomou depois desse relatório? Quem nunca passou por isso, talvez, no mercado de trabalho, né? Você faz um monte de relatório, tá, mas e as decisões? Porque se você não tomar nenhuma decisão baseada nos seus dados, eles não servem de nada. Né? Eu olho aqui, você falou, até lembrei, o meu relógio ele me dá lá, eu entro lá na Garmin, ele me dá um monte de informação, mas como eu não entendo tão bem assim, eu só vejo aquilo lá e acho legal, né? Porque não tem, o que eu vou fazer com aquilo? Preciso entender, treino mais, treino menos, como é que tá a minha alimentação, tem alguma coisa relacionada a isso? Então você de fato tem que entender o que fazer com os dados. E aí, Dionísio, você me trouxe um insight que eu lembrei nesse momento, que quando a gente fala em dados, né, antes da gente chegar em machine learning, tem um conceito que você falou, na geração de gráficos, você plota tudo isso, tenta entender. Tem um conceito que a gente escuta muito, que são os KPIs, né, os OKRs, né, tem outras siglas, mas assim, são indicadores de performance que são muito aplicados em dados. O que de fato é isso e como que um KPI, por exemplo, de onde surge esse conceito e como que ele pode ajudar alguém que trabalha com dados para ter uma decisão mais assertiva? Não, excelente pergunta. Eu acho que os KPIs, os indicadores, né, no fundo eles são todos métricas, né? E aí eu vou ser um pouquinho mais, de novo, formal, eu vou falar o que é uma métrica. A métrica é uma lógica que você aplica em cima de uma ou mais fontes de dados. Então, o que eu te falei, você pegou uma fonte de dados que era o sinal lá do teu coração, você condensou isso, contou quantas vezes tinha dentro de um minuto e criou a métrica BPM, né, batidas por minuto. Da mesma forma, numa empresa, a empresa tem uma ou mais lojas, ela faz as vendas, e aí você pode ter vendas no dia, vendas na semana, vendas no mês. São métricas, são KPIs. E aí você pode construir métricas em cima das métricas. Ou seja, olha, eu medi as vendas por semana, e aí tem uma métrica que é variação de vendas semana contra semana. Então, essa semana eu vendi 100, semana que vem eu vendi 120, cresci 20%. Né? Então, você vai colocando essas métricas. Por quê? Porque senão você teria que olhar, né? Vamos pensar o contrário. Não fiz a métrica. O que eu vou fazer? Bom, eu vou abrir uma tabela. Você lembra que tudo é
Se ela não for uma imagem, não for um texto, não for um áudio, provavelmente é uma tabela. Deve ter Sim. alguns outros tipos de informação que eu não falei, mas 90 e tantos por cento do planeta são tabelas, né? Então, sua informação de vendas seria uma tabela com o nome da loja, né, o ID da loja, a data e quanto ela vendeu. Sim. E aí, se você falar assim, legal, Johnny, então todo dia eu vou olhar uma tabela de 100 mil linhas? Não vai. Então, o que você faz é, você faz uma agregação, que pode ser uma soma, então você vai somar quantas vendas você teve em cada dia, vai obter um total por dia, somar os dias que compõem uma semana, a semana é uma coisa que foi definida por alguém do mundo, então você não precisa pensar sobre isso, né? Já está definido que a semana é segunda, terça até domingo, então, e segunda a sexta é dia útil, ou pode ser sábado também, depende do calendário do teu negócio, então você aplica regras de negócio que não são do evento que aconteceu, condensa isso, gera sua métrica, vendas. E aí você vê lá vendas, o crescimento das vendas, se elas estão caindo, né, o decréscimo das vendas, e assim por diante. Então, é importante porque isso é uma medição. Sim. É uma maneira de você não estar no escuro. Então você faz, porque muitas vezes a gente faz o nosso trabalho, ou muitas pessoas fazem o seu trabalho, e aí você tem uma dúvida que às vezes paira no ar, que é, nós estamos melhorando? Sim. Né? Ou nós estamos piorando? E isso, por exemplo, para uma empresa isso é muito claro, quer dizer, a empresa está vendendo mais, a empresa está vendendo menos, está tendo mais lucro, está tendo menos lucro, e na nossa vida também, né? Se você for pensar, olha, vou me pesar. Pô, o seu peso, né, a sua massa lá que você mede na balança, ela é um KPI. Tô medindo ali meu KPI. Você não Sim. mede sua altura todo dia, depois de uma certa idade, porque a sua altura não mexe mais. Então, Sim. assim, tem uma parte da sua vida que faz sentido, o KPI é a altura, né, porque você está crescendo, e aí depois estabiliza. Você não fica mais medindo a altura, porque aquilo deixa de ser um KPI importante. Então, a importância das métricas também muda de acordo com a fase do negócio ou a fase da vida, né? E aí, só o que eu acho que tem um ponto que é importante colocar, que é assim, eu acho incrivelmente importante a gente ter as métricas, porque elas vão direcionar nossas decisões e elas vão dizer se nós estamos melhorando ou não. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque se você perseguir aquela métrica, você deixará de perseguir outras métricas. Então, a gente pode fazer um exemplo absurdo aqui, né? Fala, Dionísio, a minha métrica de interesse da minha empresa é vendas, tá? Sim. Faturamento, Aham. vendas, legal. Então eu quero vender o máximo possível. Tá bom, cobra zero. Cobra R$ 0, dá tudo de graça. Ou cobra R$ 1. Você vai vender 100% do seu estoque. Se você, acho que deu um exemplo um pouco extremo, mas assim, dá 20% de desconto. Sim. Você vai zerar teu estoque, vai ter um faturamento alto, ou você vai ter uma quantidade de itens, né? Se a métrica fosse número de itens vendidos, ia vender tudo. Aí você fala assim, não, pera, mas aí eu vou quebrar, porque eu não tenho lucro. Ah, então lucro também é um KPI importante. Ah, então aí quando você começa a colocar um conjunto de indicadores e um balanceia o outro, você começa a ter aí sim um painel de acompanhamento do negócio que olha o negócio ou a pessoa, ou seja aquilo lá que você tá querendo melhorar de uma maneira mais completa. Isso é extremamente difícil de se fazer. E eu vou deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas se frustram porque elas não conseguem fazer isso rapidamente ou na primeira vez. Então é Sim. difícil fazer um bom painel que resolva, realmente reflita a performance ou tudo que você quer. Então, você tem normalmente objetivos conflitantes, né? Então eu Aham. vou ficar sem comer, vou perder peso. Pô, mas a minha saúde vai deteriorar. Né? Então, você tem coisas para decidir e você tem fontes de dados diferentes em frequências diferentes. Você não faz exame de sangue todo dia. Então, quando que você vai saber que sua saúde não piorou? Porque você decidiu ficar em jejum para sempre. Então, assim, antes de você morrer, quando que você vai. Qual é o KPI que vai dizer se você tá piorando ou não? Sim. Não tem. Então,
só para fechar a questão, mas assim, existem KPIs que não são quantitativos. Por exemplo, clima organizacional na empresa. Cara, como é que você vai medir se as pessoas estão se sentindo à vontade na empresa? E aí, algumas pessoas tentam quantificar isso. Grande parte da nossa vida é interagir com coisas, com artefatos que tentam quantificar coisas não quantificáveis. Então, vou fazer um questionário para as pessoas. Você está se sentindo bem? Você é feliz? Você está com depressão? Você odeia o seu chefe? E assim, você vai responder não, mas você odeia seu chefe. Mas você vai responder não, porque você não é idiota. Né? Seu chefe vai ler aquele questionário, seu nome está em cima do questionário. Você vai responder não. Sim. Então, aquilo vai virar um indicador, porque você vai contar quantas pessoas falaram que odeiam o seu chefe. Ninguém. Pô, KPI de amor ao chefe está lá em cima. Então, agora você tem um problema de um KPI legal que não significa nada. Então, é muito legal os KPIs e muito perigoso. Porque se eles estiverem contaminados, ou se você perseguir, né, esses KPIs, mas eles não forem bem alinhados e bem quantificados e bem gerados, eles podem te dar uma resposta que não corresponde à realidade. Excelente, Dionísio. Muito bom. Agora eu estou entrando, eu vou sumarizar tudo que a gente está falando, mas eu estou entendendo muito bem esses pontos. E agora você me falou, eu vou só fazer um parênteses, você sabe que você falou a maioria está em tabelas, a maioria das informações. Você sabe que, curiosamente, o logo da escola, ela é uma matriz. E justamente Boa. O infinito é dentro, porque é exatamente o que você falou. Boa. Todas as informações, elas estão dentro das matrizes, das tabelas. É isso que tem, é exatamente o que representa. Que quando você falou, me lembrei e quis fazer esse paralelo. E agora você falou uma coisa interessante, antes da gente continuar, que isso é um fato, né? Eu tive algumas discussões que eu vi até sobre economia. A gente mede o que para medir economia? O PIB. A gente vem de uma cultura, né, de sempre, a gente só sabe medir esse tipo de coisa, a gente não consegue medir essas soft skills ou coisas que não são quantitáveis, né, quantitativas pra gente, né? A gente vai pra escola, a gente mede quando a gente tirou na prova, né? A gente não mediu quanto o cara realmente aprendeu ou como ele sabe aplicar. Então eu acho que isso, inclusive, é algo que eu não tenho uma resposta, e nem sei se você tem, mas eu acho que é um desafio a ser construído, porque como você mesmo disse, né, você vai fazer lá um questionário, mas como que a pessoa vai responder algo que em tese ela tá dando um tiro no pé se ela responder o que ela sente? Né? Como é que você resolve isso? Eu acho, inclusive, pensando e raciocinando enquanto você está falando, isso é um dos grandes desafios para o desenvolvimento e para a continuidade do cientista de dados, né? Como medir coisas que não tem número, né? Como que você vai medir quanto o seu funcionário está feliz, como que você vai conseguir, né? Talvez existam estratégias sim, talvez elas já tenham até sendo testadas, mas eu acho que realmente é um grande desafio. Mas vamos lá, a gente falou sobre os dados, você falou, por exemplo, um dado que tem a origem do dado, que é um dado analógico, a gente trata este dado, talvez o nosso sensor, para levar essa informação de uma forma dentro de uma tabela, que é toda a parte do cientista de dados, que ele faz o tratamento disso, que a gente sempre fez decisões baseadas em dados, mas hoje a gente usa tecnologia para conseguir dar mais escala a isso. Né? Então, em vez de da gente só receber o feedback de uma informação, anotar num caderninho e dar, né, a resposta, hoje a gente consegue coletar muito mais dados. E aí, para tomar essas decisões, a gente entra com as métricas, entra com os KPIs, que é como a gente consegue observar isso. E aí você trouxe pontos importantes, isso aqui é uma coisa complicada, porque se você não escolhe os KPIs certos, você pode tomar decisões muito erradas. Né? Então você trouxe a parte do KPI para a gente tomar a decisão e também da dificuldade talvez que seja ter essas métricas para coisas que não são tão fáceis assim de você quantizar. E agora eu quero chegar no outro ponto, que é para a parte final. E como que entra, né? A gente vê muito falar sobre machine learning, inteligência artificial, redes neurais, né? Vários conceitos que parecem muito complicados, e talvez sejam, você vai nos contar, mas aonde que este conceito entra em tudo que a gente falou aqui? Né? A gente está com os nossos KPIs, a gente tratou os dados, a gente vai, olha, toma uma decisão, aonde que entra essa inteligência artificial e o que é esse machine learning que o pessoal fala? É um bicho de 7 cabeças, Dionísio? O que é isso? Também
Acho que é também um excelente ponto, assim, quer dizer, o machine learning, ele entra para ajudar você a conseguir fazer essa tomada de decisão em escala automática baseada nos dados, né? Então, que é o machine learning, né? A máquina aprendendo. E aí, só uma coisa bem curiosa, né? Em português a gente fala aprendizado de máquina, Sim, né? Então, assim, eu acho que a gente pensa na máquina aprendendo a fazer alguma coisa. E aí a questão é, primeiro, o que a gente quer que a máquina aprenda? Então a gente cai de novo naquela mesma questão dos KPIs, né? O que a gente quer que a máquina aprenda? Então, o machine learning é basicamente você fazer o relacionamento entre fontes de dados, né? Então é aquela história que é a função da matemática. Vamos falar, né? Então assim, olha, todo mundo que fez, sei lá, não sei onde você aprende, não lembro mais onde você aprende função no colégio, mas assim, em algum ano lá do colégio você aprende função. sim. E a função tem um input, né, f de x. Aí entra um número, acontece uma conta, sai um outro número. O machine learning, ele é isso. Ponto final, acabou. Fim da história. O machine learning, ele é uma conta, então tem uma conta, tá? E isso é uma coisa que eu queria deixar claro para todo mundo do que assiste aqui, que é o seguinte: não existe nenhuma outra operação matemática, além de soma, subtração, divisão, multiplicação. Tá? Existem formas sofisticadas de fazer isso, que no final das contas podem ser degeneradas em soma, subtração, divisão, multiplicação. Então o machine learning mais complexo do mundo vai fazer isso. Via operação de matrizes, tudo bem, mas no final das contas, operações básicas. Porque é isso que o silício, que os chips do computador conseguem fazer. Sim. Então, só para deixar isso claro, que não tem mágica. Assim, puta, tem uma magia rolando lá. Não tem. É uma conta. Então, tem uma conta aplicada numa informação inicial, num dado, por exemplo, uma imagem, que dá um número. Por exemplo, 3. E aí 3 significa alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Olha, eu pego um conjunto de imagens de cachorro, um outro conjunto de imagens de gato. E eu aplico isso em um código que a gente chamou de redes neurais artificiais, Sim. que é um monte de contas. Ah, mas chama redes neurais. Podia chamar Cheetos. Assim, alguém falou que aquilo tem uma analogia com como o cérebro funciona. É mentira. Ninguém sabe exatamente como o nosso cérebro funciona. Existe uma grande discussão aberta se o nosso cérebro é um grande computador ou não. Então, o nome é redes neurais artificiais, tudo bem, mas assim, como pensamento, pensa assim, olha, é um monte de conta. Então, entram as imagens, e aí lembra, igual o teu coração era uma onda, a imagem, quando a imagem ela é capturada, ela vira um monte de pixel no computador. Sim. Ela aqui na nossa mão, ela é, sei lá, um material, diria analógico, mas aí a gente escaneia ela, você tira uma foto, ela vai para o computador, vira um monte de pixel, que se traduz numa matriz cheia de números, onde esses números indicam quanto preto tem na imagem, quanto azul, quanto verde e quanto vermelho. Sim. Tá? São números, é uma matriz cheia de números. Então, esse monte de números entra num monte de conta, e aí você fala, olha, eu falo, olha, aqui tem cachorro e aqui tem gato. Então eu conto para o computador, eu dou as imagens e conto, olha, essas aqui são imagens de cachorro, eu falo a resposta. E essas Sim. aqui são as imagens de gato, tá? Aí ele faz as contas e aprende a classificar as imagens de gato e cachorro. Então esse é o aprendizado de máquina. Tem os coeficientes dessa função que vão se ajustando de uma maneira que quando entra a foto do cachorro, faz uma conta, dá zero. Zero é cachorro. Entra o gato, faz uma conta, dá um. Um é gato. E ele faz isso repetidamente. É um processo meio burro. Inclusive, a grande discussão do planeta agora é como fazer esse processo ser menos burro. Sim. Por que eu digo menos burro? Porque quantos gatos uma criança precisa ver para entender o que é um gato? Um. Quantos cachorros uma criança precisa ver para entender o que é um cachorro? Um. Agora, uma rede neural artificial, ou mais, como o pessoal diz hoje em dia, o deep learning, ou Sim. machine learning, precisa ver centenas, milhares, às vezes centenas de milhares de exemplos para conseguir chegar numa classificação assim. O que
tudo bem hoje em dia, porque a gente tem acesso a computadores fortes o suficientes para fazer isso e acesso a dados suficientes para fazer isso. Lembra que você posta imagem no Instagram, você posta imagem postava no Facebook, agora você posta, sei lá, vídeo no TikTok. O ponto é, você consegue, o mundo tem dados suficientes, para criar esses bancos de dados, para alimentar esses modelos, para aprender a fazer essas previsões. Então, o machine learning é só isso. Você dá os dados, dá a resposta e ele aprende a fazer esse tipo de classificação, que pode ser classificar a imagem, pode ser classificar um texto. Olha, esse texto é um bullying, esse texto não é um bullying. E aí você põe isso na tua plataforma para impedir discurso de ódio, né? Olha, esse aqui é o perfil, e aí pode ser um dado de tabela, né? Olha, tem aqui essa pessoa que mora nesse lugar, e ela tem essa renda, essa profissão há tantos anos, e ela está pedindo 10 mil reais de crédito. Sim ou não? E aí você tem um histórico de pessoas que você deu crédito e te deram calote e não deram calote. E aí você treina um classificador, treina essa mesma conta para falar 0 ou 1. Só que 0 ou 1 agora não é mais gato e cachorro. 0 ou 1 é dou crédito ou não dou crédito. Sim. Então, todo o processo de machine learning ele é baseado em você aprender com os dados para você depois conseguir tomar ter uma previsão e em cima dessa previsão poder tomar alguma decisão. Muito bacana, Dionísio. Eu acho que eu vou ter que reassistir esse podcast porque foi uma das melhores aulas que eu já tive sobre ciências de dados e machine learning desde o começo até a ponta final, aonde a gente sempre está mostrando como foi a origem do dado até chegar. Então a gente tem os KPIs ali. Então a gente passou por todas as partes, né, dos dados, das matrizes e ali a gente tinha as métricas. Então o machine learning ele vem para que a gente continue automatizando agora as nossas tomadas de decisão. Então a gente fala lá para os algoritmos, olha, esse aqui é um grande histórico que eu tenho, isso aqui é gato, isso aqui é cachorro, mostra um monte para ele e ele consegue tomar a decisão para você se é gato ou se é cachorro, né? Você mostra o histórico de coisas que já aconteceram com você, classifica aquilo e ele toma as decisões. Né? E cada vez mais a tecnologia ela vai sendo presente, auxiliando, né, os nossos negócios, as nossas decisões e tudo. Ó, primeira coisa que eu anotei aqui que você falou, entender como tomar melhores decisões. E é o que você faz até hoje de formas diferentes, cada vez mais tecnológico, mas o conceito é o mesmo e é tudo isso que é o que você resumiu para nós de uma forma. Se eu tivesse que tomar uma frase, é tomar melhores decisões. É para isso que serve tudo isso. Correto. Né? Então, assim, eu achei fantástico. Eu queria agradecer demais a sua participação, Dionísio. Foi realmente uma aula para nós. Então, agora eu gostaria de dar o espaço para você se despedir. Você tem também a sua empresa, né, que você falou, que é a Jay. Se você quiser contar um pouco sobre o que ela faz, como a gente consegue, né, entender e procurar ela, né? Vai, se a gente quiser algum serviço, contactar com você, como a gente faz. Eu vou deixar todos os links aqui que você falar na descrição do episódio. O espaço é todo seu, Dionísio. Maravilha. E assim, agradeço demais, Fábio. Para mim é um prazer poder falar, enfim, desses assuntos. Eu acho que a gente tem muito que explorar ainda com os dados e para poder, de fato, tomar melhores decisões, né? E aí, como a gente falou, tem lugares onde as pessoas precisam usar mais dados e talvez alguns lugares onde a gente precisa usar menos dados ou usá-los com mais cuidado, né? Sim. Porque não é o dado pelo dado, mas no final das contas é o que a gente quer atingir com ele. Sim. E eu sou o CEO, né? Sou um dos cofundadores da Jay. Sim. Então a Jay está em getjay.com, é o nosso website. A gente também está no LinkedIn, no Instagram, no TikTok também, porque a gente é super moderno. E basicamente o que a gente faz, aí fazendo aqui o meu micro jabá, é a gente entender o seguinte: não existe análise de dados ou machine learning ou nada que você queira fazer com seus dados se eles não estiverem com boa qualidade. Sim. Então o que a Jay faz é aprender, né, os padrões de dados das suas tabelas que você coletou, dos seus dados que você coletou na sua organização, e a gente limpa eles. Então a gente preenche, por exemplo, você tem um monte de produto, e aí o produto não tem a categoria, então a gente preenche a categoria faltante, a gente acha os produtos duplicados, então a gente corrige bases, principalmente bases de cadastro de produto, cadastro de loja, cadastro de máquina, o que for, para que você consiga depois fazer outras coisas com elas. Então a gente usa aí inteligência para melhorar a qualidade dos dados e
e permitir uma tomada de decisão mais eficiente. E a gente ajuda os clientes nesse processo a construir aí seus data warehouses, data lakes e afins. Muito bacana. Então eu vou deixar todos os links aqui para a gente dar uma olhada. Essas coisas de dados, né, é muito importante. A gente falou sobre isso, mas realmente, né, você tem que tratar ali o dado, tornar ele um dado que você, antes de você quiser fazer tudo isso aqui do machine learning, os KPIs, os dados precisam estar bem organizados dentro da tabela, bem confiáveis, bem tratados. Isso é muito importante. Então, muito obrigado, Dionísio, pela participação. Foi um prazer aqui estar com você. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram também. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com todos. E muito obrigado. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Obrigado, Dionísio. Um abraço. Obrigado, Fábio. Valeu.